Então, a gente pretende falar hoje sobre a história do tempo presente, tá? Sobre a história imediata, sobre a etnocenologia digital e falar um pouquinho de procedimentos metodológicos, tá? Então, hoje é a nossa 10ª aula filmada, sincronamente, e a gente vai estar finalizando hoje a disciplina, tá certo? Eu me esqueci de falar que havia iniciado a aula, né? E eu peço para que vocês coloquem o nome completo de vocês e o número de matrícula. Ok, gente? Então, o que é a história do tempo presente? A história do tempo presente é um campo dos estudos históricos voltado à análise de rupturas e permanências do passado no presente. Este campo encontrou, no início do século XX, seus primeiros movimentos de institucionalização em países como a Alemanha, a França, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, para quem pensa que a história do tempo presente fala do hoje, não é do hoje no sentido como nós imaginamos. Por exemplo, eu conheci a história do tempo presente quando eu estava fazendo pós-doutorado em 2011, e o meu tema era o Otto de Alencar, primo do José de Alencar, tá? Porque eu encontrei um neto do Otto de Alencar com seus 90 e poucos anos, que na realidade era filho do Otto de Alencar. Eu estou dizendo assim, neto, mas na realidade ele era filho do Otto de Alencar, e ele me deu uma caixa com materiais, correspondências e uma série de coisas que me permitiram conhecer melhor o Otto de Alencar, que é primo do José de Alencar, tá? E numa época em que não havia matemática, nem ciência, nem tecnologia, que formou a primeira geração de professores da Academia Brasileira de Ciências e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro. Também ele foi a primeira pessoa que colocou a iluminação elétrica no Rio de Janeiro, tá? E ele também teve estudos com o matemático Poincaré, tá? Ele se correspondia em francês com Poincaré, tá? E também teve contato com o matemático, tá? Rembrandt, tá? Isso no começo do século XX. Ele vai morrer no ano de 2012 de um problema de fígado, tá? Que não fica claro bem o que foi, mas tudo indica que foi um problema relativo à cirrose hepática, tá? Também se fala que ele apresentou algumas poesias no Rio de Janeiro, mas eu não encontrei nenhum indício de que ele tenha sido poeta. Mas foi importante conhecer essa metodologia, porque eu consegui comprovar um fato, que muita gente fala que o pessoal que é da matemática, principalmente nos quartéis, nos colégios militares, geralmente é um pessoal positivista. E se tinha uma coisa que o Otto de Alencar odiava, era Kant e o positivismo. E ele consegue, inclusive, fazer um artigo científico na área de matemática, mostrando que não existiria matemática científica no Brasil se não fosse pelo movimento que o Observatório Nacional, que o pessoal da engenharia e da matemática fez aqui no Brasil, tá? Então, ele vai mostrar que as concepções matemáticas dele não têm nada a ver com positivismo, e o que se falava sobre positivismo na Escola Politécnica do Rio de Janeiro não tem nada a ver com o que é, de fato, o positivismo.
O positivismo não é favorável ao desenvolvimento da ciência. Se nós fôssemos todos positivistas, nós teríamos que parar com a pesquisa em biologia, com a pesquisa em física, com a pesquisa em matemática no Brasil. Muita gente fala que matemática, estatística, isso é coisa de positivista, mas nem entende o que significa o termo positivista. Tá? E isso foi possível ser mostrado através do trabalho que foi feito com ele. Tá? Então, eu trabalhei a história do tempo presente dentro dessa perspectiva. A história do tempo presente ela vai surgir como um movimento muito forte na Alemanha e França após a Segunda Guerra Mundial. E por que vai surgir como um movimento forte? Porque ele vai fazer justamente a história do tempo presente, vai fazer a análise das rupturas e das permanências. O que foi ruptura na Segunda Guerra Mundial? Que separou o mundo de ontem e o mundo de hoje, e o que permaneceu. Tá? Até hoje há fenômenos no que nós pensamos em termos de rupturas e permanência. Tá? Alguma pergunta, gente? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não, só para colocar, talvez complementar, que a história do tempo presente está muito ligada à história oral, né? Por exemplo, você falou com o bisneto, foi do Otto de Alencar? Não, eu falei com o filho do Otto. Do Otto. Então ele deve ter passado alguma coisa oral também, né? Passou. Mas só para você ter ideia, é uma pessoa de 97 anos que ainda gosta de ostentar a colocação das roupas insígnias da família real brasileira. Tá? Então, ele utiliza os roupões da família real brasileira ainda. Tá? No cotidiano dele, eu conto a encontros com pessoas de monarquia. Tá? E ele, o pai dele, era contrário à monarquia. Tá? O pai dele era republicano, claramente republicano. Tá certo? Então, aí que a gente vê muitas vezes as chamadas rupturas e permanências que a gente vê na história do tempo presente. Não era possível entender o Otto de Alencar sem entender o filho dele. Entender por que ele não falava tanto do pai dele assim. Você está entendendo? Dentro da perspectiva do menino, o pai dele não tinha tanto valor quanto o antigo imperador do Brasil, porque já foi criado no Rio de Janeiro dentro dessa perspectiva. Você está entendendo? Então, é uma coisa muito louca, realmente. Tá? Então, se por um lado, o Otto de Alencar, por exemplo, há um indício que diz que provavelmente o Otto de Alencar e a esposa dele, que era verdadeiramente prima do Zé de Alencar, eles tiveram que sair daqui às pressas. Ele devia ter uns 10 anos de idade quando saiu daqui, porque o pai dele era um mascate viajante. Tá? Então, ele vai parar no Rio de Janeiro, tá? Para vender produtos, tá? Do interior do Ceará, tá certo? E ele vai conseguir dar um padrão de vida, tá? Para o filho que, por acaso, foi estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. A sua inteligência chamava tanto a atenção que ele foi estudar no Colégio Militar. Mas ele não era reconhecido lá no Rio de Janeiro como um parente do Zé de Alencar. Ele nunca usou esse artifício para conseguir alguma coisa ao seu favor. Tá certo? Pelo contrário, há registros dele com 21, 22 anos, dando aula já na Escola Politécnica do Rio de Janeiro,
Ele talvez tenha estudado com Euclides da Cunha, ou sido professor do Euclides da Cunha. Tá certo? Isso daí eu teria só acesso se eu tivesse o acesso aos registros do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Tá? Mas, basicamente, a história do tempo presente ela vai permitir que você fale dos acontecimentos, das pessoas que você historiografe, sem você dar um fechamento na história. Tá? A história, na perspectiva das metodologias tradicionais, por exemplo, com o professor Ari, tá? A história tem que ter para ele começo, meio e fim. Então, o Ari ele vai falar, por exemplo, coisas do século XVIII, século XIX, tá? Conversando com você como se ele estivesse lá presente, vendo essas coisas. Tá? Ele vai falar da Revolução Francesa como se fosse uma coisa que aconteceu ontem. Tá? Mas o fenômeno que ele estuda são os fenômenos que ele consegue dar. Ele consegue ver o início, começa a ver o meio, começa a ver o fim do fenômeno. Tá? Na história do tempo presente, há essas rupturas do passado e do presente, mas muitas vezes não há um fechamento. Tá? E a história do tempo presente ela vai ser criada para dar um pouco de autonomia aos historiadores para discutir o Deus desse século. Vai se discutir as coisas desse século. Então, é por isso que, a partir do século XX, e principalmente a partir do final da Segunda Guerra, é que começa a ser utilizada a história do tempo presente. Diga, mestre. Rogério, mas aí dá para a gente ver, eu não sei se eu estou certo, aí você me corrige aí, mas, assim, da década de 20, né, com o crash da Bolsa, a Segunda Guerra Mundial, aí você vê, aí eu me lembrei da geologia, você vê as camadas da história, né, que vão ficando cada vez menos devido à modernidade, devido à evolução da ciência e das técnicas, você tem cada vez mais rupturas, né? Você está entendendo? Também há um detalhe nisso aí. Hoje em dia a informação ela chega mais rápido, tá? Hoje em dia a informação, tá? Ela dá uma volta no planeta, uma volta e meia no planeta muito mais rápido. Diga, Robson, tá com a mão levantada? Tô sim, boa noite. Boa noite. Porque é nesse momento também que entra a sociologia, né? O Braudel com o Albert Elias, né? O Albert Elias faz aquela análise dos tempos de longa duração, que é chamada sociologia histórica, e depois vem o Braudel com a análise historiográfica da sociológica, né? Aí Sim. as teorias se debatem. Até o artigo que você mandou, eu comecei a ler, não terminei, mas ele é bacana porque aquele sobre a história mediata, né? Como é que chama? Aquele que é um artigo, não os livros, né? E aí... Sim. Tá aqui. E sim, aí ele vai sim. fazendo, né, da escola historiográfica francesa, e aí lá no meio do caminho ele mostra o conservadorismo. Mas eu abri o debate, Roger, mesmo para polemizar, porque é o seguinte, o que eu tenho percebido é que há uma ascensão, junto com essas novas ferramentas tecnológicas, de um neopositivismo, né, no debate da ciência como dados, né, a datificação de aspectos complexos, principalmente nas áreas de ciências humanas. Hoje a história se tornou dados, né? E aí vem os mecanismos de algoritmos e datifica uma série de complexidades e eles acabam simplificando, mas ao mesmo tempo tendo um controle eficaz e eficiente dos processos, né? Da predicação. Mas aí eu faço uma pergunta para você, Robson, que eu preciso entender o que você considera como positivismo.
Porque eu já vi várias Positivismo. definições equivocadas. Por exemplo, quando alguém faz uma história da física, tá? Mas quer fechar essa história da física como se a física tivesse terminado tudo que ela começou, isso é um tratamento positivista. Porque dentro da visão positivista do Augusto Comte, né, você, se dependesse da visão dele, você não faria mais nada de novo. Exato. Não teria mais nenhuma novidade a explorar no mundo. Sim. Você está entendendo? O neopositivismo, quando eu falo do neopositivismo, é a reassunção daquela ciência dura e totalizante. Como a matemática está em tudo, a matemática pode estar em qualquer lugar, então tudo é matematizado. Mas como a matemática e a física são totalizantes? Vou dar um exemplo prático. A física, a gente pode até debater, porque a física é outra, já está em outra parada. Eu estou falando da matemática que se assume neopositivista, certo, Rogério? Então, estou falando da matemática como um todo. Não estaria falando uma besteira e está gravando agora. Né? E aí estaria registrado. Mas um certo segmento da própria ciência, principalmente as ciências chamadas exatas, o nome exato já começa daí. Esse nome, ciências exatas, já é um resquício positivista. Né? Mas equívoco. O que eu falo do positivismo é a necessidade do controle total dos fenômenos. E aí a matemática está em tudo, inclusive na aplicação direta nesses controles das redes sociais. E aí deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece o termo conjectura? Sim. O que é uma conjectura, do ponto de vista matemático? Na matemática eu não sei, eu sei conjectura no ponto de vista epistemológico mais amplo. Não sei se pode ser veja bem, o trabalho do matemático qual é? Na tua perspectiva? A minha perspectiva é exatamente fazer essa tradução dos fenômenos de forma matemática, né? Dados que fenômenos? Aí são os fenômenos chamados. Aí eu vou falando na concepção. Eu tô tentando colocar a discussão no cerne da matemática. Tá? A matemática não tem nenhuma preocupação necessariamente com o mundo físico. Exato. Tá? Os fenômenos matemáticos podem surgir de questionamentos quantitativos ou até qualitativos. Tá? Então, por exemplo, uma conjectura, tá, não chega a ser considerado um teorema matemático. Tá? Uma conjectura... Mais próximo de uma hipótese, né, professor? A conjectura matemática é mais próxima de uma hipótese. É mais próxima de uma hipótese, mas não chega a ser uma hipótese. Tá? É o que vai separar a matemática até da física. Tá? Então, a conjectura é uma proposição da qual você não tem certeza o resultado. Tá? Quando alguém consegue fazer uma demonstração daquela conjectura, tá? Nós temos daí um teorema. O teorema é o quê? É uma verdade matemática propriamente dita. Tá? Então, se alguém consegue demonstrar uma determinada conjectura, tá? Ela obtém um teorema. Tá? Então, para muitas pessoas, eu costumo dizer assim, que o papel de um matemático, tá, é provar teoremas. Tá? O cara pode ter o diploma de matemática do escambau. Se ele não provou um teorema, ele não é matemático. Tá certo? Então, inclusive, esse daí é o grande fato que acontece na matemática. Tá? Mas, por exemplo, você ir por caminhos em que você comete erros, tá? Isso é parte da matemática. Por exemplo, um grande matemático aqui da UFC, o Lucas Barbosa, do Departamento de Matemática, ele, quando estava fazendo o doutorado dele na Caltech, tá? Ele falou que o menino dele estava lá brincando, né?
E daí a mãe dele chegou e falou, né? Eu tô com um problema, né? A mãe dele falou com o pai dele. Qual é o problema? Definir sua profissão. Por quê? A professora dele perguntou qual é a tua profissão, tá? O fulano, por exemplo, que trabalha no açougue, é açougueiro. Ele conseguiu mostrar isso daí. O ciclano que trabalha com entrega postal é carteiro. O outro ciclano é motorista, tá? Mas o senhor, sabe o que foi que ele disse? Ele disse que o senhor fica dentro do quarto macetando papel e jogando no chão o dia todo. Tá certo? E o que significa isso? Significa que ele errava muito mais do que acertava. Tá? Então, muita gente não sabe o que é a história da matemática quando o tema é matemática propriamente. Então, o cara ele é mais acostumado a lidar com erro do que qualquer coisa. Tá? Mas aí você está falando de cientistas matemáticos, professor. Estou falando do ponto de vista matemático. O matemático ele não é apresentado como ele é na sociedade. Se criou uma mitologia, uma deificação do sujeito matemático, tá? Que não tem nada a ver com a matemática propriamente dita. O cara que conhece matemática, e tem muita gente que se acha matemático, que comete erros, comete declarações, às vezes, absurdas, que deveria verificar o que está pensando. Você está entendendo? Então, o Otto de Alencar ele conseguiu mostrar isso pela primeira vez no Brasil, tá? Fazendo um artigo contra o pensamento do Kant, tá? Do Augusto Comte, não do Kant, tá? Do Augusto Comte, tá? Então, ele fez um artigo no qual ele demonstrou por A mais B duas coisas. Que o Comte não sabia o que era matemática e que, na prova que ele tentou fazer de um determinado teorema, ele falseou um resultado. O Augusto Comte, falseou um resultado matemático. Tá? Inclusive, no artigo do Otto de Alencar, ele chega e fala que um sujeito desse nunca deveria ser autorizado a falar cientificamente sobre matemática em qualquer parte do mundo. O pessoal da Escola Politécnica avançou no pescoço do Otto de Alencar quando ele disse isso. Tá? Mas, graças ao Otto de Alencar, nós tivemos uma ruptura significativa da matemática e da física aqui no Brasil. Tá? Professor? Pois não? Deixa eu só ver se o que o Robson estava falando tem a ver com essa concepção que eu tenho, assim, não exatamente da matemática, porque eu acho que a matemática exige um nível de abstração que muitas vezes ela não se propõe a esse controle. Mas quando a gente pensa nesse conjunto de ciências, desse campo de saber que leva esse nome equivocado de exatas, a sensação, né? Essa é uma sensação porque eu nunca pesquisei isso, é de que há essa tentativa de controle a tal ponto que se nega, por exemplo, possibilidades fora dessa realidade tangível, por exemplo. A física vem abrindo um caminho com a física quântica, mas a física quântica mesmo, ela não é tão aceita, vamos dizer assim, pela física clássica, não é isso? E não é, tá? Porque até os físicos, por exemplo, eles têm, vamos dizer, muito cuidado ao fazer certas afirmações. Pode ser um físico da física clássica. Tem muita coisa que a gente não entende ainda sobre o mundo da física clássica. Principalmente, sabe o quê? As coisas do cotidiano. Tá? Tem pequenos fenômenos do cotidiano, como, por exemplo, pegar uma caneta e fazer um giro dela na mão. Tá? Eu me lembro que nos anos 90 estava muito em moda um fato. Tá?
você passa manteiga de um lado do pão, por que o pão, você joga para o alto, ele vai cair sempre virado para o lado que você passou a manteiga? Tá? Era um fenômeno que muita gente não sabia, nos anos 90. Chamaram um bando de físico, tá? da física quântica para responder essa questão, foi um cara de física clássica que respondeu esse questionamento. Você está entendendo? Foi um cara de física clássica que respondeu esse questionamento com coisas específicas da física clássica que ninguém pensa, tá? E isso não parece, é uma coisa importante, porque a partir de uma pequena coisa como essa, foi possível se pensar uma tecnologia de amortecimento de objetos que vinham do espaço que só podem cair no mar numa determinada posição. Você está entendendo? Então, o pessoal colocava dentro do amortecimento alguma coisa que era uma pasta parecida com a pasta de manteiga, tá? Para poder virar no mar na posição correta. Tá certo? Então, me parece que nem muito sobre a física clássica a gente sabe ainda, tá? Por exemplo, tem uma área da física que é chamada de mecânica de fluidos, que é uma área que deixa os matemáticos e os físicos todos doidos, tá? E não são equações de física, como que se fala? Da física quântica, que são aplicadas, são equações de física clássica mesmo, tá? Então, de repente, se criou uma áurea dentro da visão da física quântica, tá? E tem muitas pessoas que se aproveitaram do termo quântico, inclusive na nossa época, tá? Vocês já ouviram falar de coaching quântico, né? Os coachings que tentam utilizar algumas ideias meio soltas de física quântica para explicar suas loucuras, tá? Então, realmente, é terrível, gente, tá? Diga, Robson. É porque eu estou encasquetado, professor. Eu estou encasquetado porque é o seguinte, sabe por que eu fugi da física e da matemática? Robson, fala um pouquinho mais alto. Porque eu estou na caixinha, meu microfone está ruim, eu tenho que ficar na caixinha. Segurar na mão aqui. É igual rádio, ó, um rádiozinho do Zé. Porque eu tenho uma construção em mim do estereótipo, e aí isso daí tem a ver com as práticas educativas, do físico e do matemático ser aquele professor, pão, queijo, se não é pão com queijo não dá certo, e aí recai hoje, analisando de uma forma mais complexa, nesse neopositivismo, nessa logicidade da matemática ser uma ciência tão sinistra que não se tem novidade, não tem ruptura, não tem inovação. Né? A lógica é tudo pela lógica. Isso daí é resultado. Eu posso até dizer o que é isso. Isso é resultado, tá, de um pensamento kantiano que foi passado para os colégios militares, de onde veio, inclusive, um termo que também a gente conhece muito, o bizu. Tá? Sim. Bizu, você sabe quem que foi o bizu? Não. Foi um matemático do século XVII. Tá? Então, no Rio de Janeiro, no século XIX, o pessoal estudava a geometria do bizu e se criou o hábito. Ei, cara, passa o bizu para mim, passa o bizu, que era o livro do Etienne Bizu. Tá? Então, veja só, essa visão vem justamente da época, a época em que Bizu estava fazendo a geometria dele, foi a época do Auguste Comte, tá? Sim. E o Auguste Comte, ele criou uma visão de geometria
que a geometria era quase uma coisa sagrada, tá? E essa visão passou para os colégios do Brasil, tá? Passou para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, passou para professores de matemática, e é um dos maiores problemas da formação matemática de adolescentes e jovens ainda hoje. Exato. Tá certo? Porque a questão está justamente no seguinte: você tem direito a ter um diálogo matemático, tá? Henri Lakatos, no livro dele Provas e Demonstrações, ele mostra por A mais B que a matemática é uma ciência onde há o descobrimento matemático, tá? E acontecem muitos erros, tá? Acontecem muitos erros. Errar é parte da matemática também, assim como é parte da física, tá? Então, essa visão de que na matemática se cometem erros, e a partir desses erros as pessoas elas começam a descobrir o que é a matemática, tá? Eu já vi colégios, por exemplo, fora daqui e aqui também, em que as pessoas davam um valor extremo ao aluno que sempre acerta em matemática, tá? Quando eu fiz um curso durante o doutorado com os alunos, os professores, e eu fiz esse curso com estudantes do município também, trabalhei com alunos do ensino médio no Colégio Militar e professores do Colégio Militar. Você sabe quais foram os piores alunos que nós tivemos? Desses 3 grupos? Eu acho que é aquele que é fechado, porque é aquele que sabe fazer o cálculo daquele jeito fechado, ele não pensa, porque eu fui educado dessa forma, Roger. Então, eu não consigo sair daquelas regrinhas. Eu fui aprender a fazer matemática estudando epistemologia, que dá para fazer vários caminhos, sim, várias formas. Sim, agora, mas olha só, os piores alunos que eu tive foi o pessoal que era professor no Colégio Militar. Foram os professores, sabe por quê? Esses professores, eles estão apegados a crenças. Eles estão apegados às crenças. Os estudantes do ensino médio, tá? Os melhores eram os filhos de oficiais. Por quê? Porque o filho de oficial ele não entra no colégio militar por concurso. E ele nem queria fazer, ele não fazia nem questão de estar ali. Mas, às vezes, ele colocava um raciocínio do cotidiano para resolver o problema que eu colocava. Porque eu estudei o diálogo matemático. E os melhores alunos foram os alunos de uma escola municipal lá das Seis Bocas, com que eu trabalhei o curso de matemática. Esses alunos, eles foram excepcionais, tá? Porque eles pensavam. Como eles estavam numa escola pública, não havia medo para eles, como medo de errar, que no colégio militar existe. Pensa o medo de errar que um estudante do colégio militar tem. Pensa no medo de errar que um professor ele tem. Tá? Chegou um professor, até chegou a fazer o seguinte comentário: se eu errar, o ano que vem eu vou ter uma turma a mais. Você está entendendo? Na lógica dele, ter uma turma a mais era um péssimo negócio. Você está entendendo? Era um péssimo negócio. Então, essas discussões nós fazíamos no colégio militar. E foi muito importante a gente ter esse tipo de visão. Eu fui amigo de vários professores de física, tá?
E um professor que me chamou a atenção é um professor de física, que é o Alex, tá? Que ele é do PSOL até, que fala sobre nuvens, tá? Ele fala sobre nuvens e se você olhar a tese dele, é uma dúvida sobre a outra que vão aparecendo. Você está entendendo? Você não consegue ter muitas certezas, tá? E uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala da história do tempo presente, a ciência, você acha que é história ou você acha que não é? Você pergunta para mim ou você está perguntando para o Robson. A ciência é história. E a história é ciência. Perfeitamente. Não posso negar isso, professor. Porque se a gente não tivesse a Segunda Guerra Mundial, não teríamos foguetes. A teoria de Einstein não seria aplicada à vida humana. E aí eu estava lendo com uns colegas do Otto von Braun, que foi um engenheiro nazista, que Sim. Ele foi engenheiro nazista, e os americanos falaram, mata ele. É doido, rapaz. Traz ele, abona os crimes de guerra, que ele vai fazer a corrida espacial americana. E exatamente. Toda a tecnologia, né? Toda a tecnologia alemã, aí os caras fizeram uns foguetes espaciais. Então, se a gente pensar a importância da história do tempo presente, vai ser a história do tempo presente que vai justificar atos como esse, do ponto de vista político. Entende? Então, veja só, e na história do tempo presente, a gente tem que deixar bem claro que nós temos um ponto forte dela, é a análise das rupturas e permanências do passado no presente. Tá? A análise de tendências permanentes para averiguar hipóteses futuras. Tá? A averiguação de hipóteses é uma das coisas mais importantes que a história do tempo presente nos dá. Tá? A análise de conjuntura, a história como laboratório de si mesmo. Tá? Veja que isso, eu não estou falando de física, mas isso é um negócio maravilhoso. Você conseguir perceber que toda a ciência é história. Que um artigo científico que o Robson vai fazer ao fim da minha disciplina vai ser história. Tá? Que um artigo científico que o César vai fazer vai ser história. Daqui um século e meio. Nós estamos aqui para protagonizar a história. Tá? Então, muita gente acha que a gente entra para ciências humanas para fugir das matemáticas, para fugir das físicas. Mas, no fim das contas, você vai ver nas ciências humanas a importância que a física e a matemática vão ter. Tá? É isso que torna maravilhoso você pensar na história do tempo presente. Tá certo? Mas nós vamos ter também o quê? A história do tempo presente vai representar uma história problemática. Tá? Eu estava falando do Otto de Alencar, tem N problemas da história de vida do Otto de Alencar que eu não sei. Eu consegui provar uma coisa da vida dele, mas eu consegui reprovar milhares de coisas da vida do Otto de Alencar que eu não consegui comprovar, não consegui nem ver. É provável que ele tenha sido um boêmio. Isso eu deduzo, em parte, por conta da cirrose hepática da qual ele morreu, mas eu não sei aspectos dessa cirrose. Eu não tenho os comprovantes médicos dele. Eu não sei como ele viveu. Então, não posso falar sobre esse aspecto, e talvez seja um aspecto que vá ficar na dúvida. Tá? Não podemos negar a influência também da escola dos análises. Tá? Nós não podemos negar. Tá? Pois, a partir da escola dos análises,
dos análises, que vai se começar a falar sobre história da física, história da matemática, história do pensamento tal, história do relógio, história das mulheres, a história das crianças. Então, você começa a falar sobre a história das coisas. Você também vai ter uma influência, tá? Em termos de conjuntura, e isso vai fazer parte também de um pouco da influência marxista que você vai ter sobre a história do tempo presente, tá? Ainda que a história do tempo presente ela não seja marxista, ela não pode negar a influência do marxismo sobre ela. E não pode negar a influência do termo conjuntura, tá? Nós temos professores maravilhosos na FACED, tá? A professora Eliane Deise e o professor Ribamar, mas foi com ele que eu pude aprender num curso de verão o significado do termo conjuntura, tá? Quando eu falo de conjuntura, eu estou falando de uma época específica, de um acontecimento específico que acontece na história do tempo presente e que a gente não tem resposta para esses acontecimentos, tá? Por exemplo, hoje em dia, se a gente está tendo pessoas que, vamos dizer, caminham em cima dessas dúvidas até para uma reescritura da história do ponto de vista negativo, tá? Muita gente se aproveita disso, tá? E também você vai ver muitas temáticas emergentes na atualidade. Olhe só os capítulos do livro volume 1 e do livro volume 2 que eu passei para vocês. Vocês vão ver que vão ser temas eletrizantes, tá? A história do tempo presente. Foco inicial foi na Alemanha e França, do pós-guerra até a atualidade. No Brasil, nós tivemos uma produção no Sudeste que começou a discutir um pouco a atualidade a partir de 1959. Temos uma produção de destaque na atualidade, na região Norte, e eu pergunto, por que temos esse destaque na região Norte? História do clima, história do meio ambiente, história das queimadas. De uma hora para outra, todo mundo passou a ter um interesse sobre esse tema. Por qual motivo? Tá? Todo mundo, eu estava na Globo News antes de começar a aula, vendo um debate falando sobre a questão climática. Tá? A questão climática virou um assunto sério. E o Brasil está no cerne dessas questões. Tá? E o Amazonas está em discussão. Tá certo? Então, a produção de destaque na região Norte, porque os pesquisadores em história da região Norte querem entender a história do clima, querem entender a história das queimadas, querem entender essa história nossa da atualidade, tá? E no Nordeste também temos esse interesse, mas há uma diferença dos temas que falamos aqui no Nordeste com os temas da região Norte. Os temas que falamos aqui no Nordeste falam muito mais sobre a herança cultural e fazem até uma associação, tá, com a Idade Média, tá, nos temas culturais que nós temos. Eu tive uma aluna que foi a Célia Caldeirão, tá, que trabalhou com cordéis. Ela precisou ir para história medieval para entender os folhetins, para entender a cultura da impressão dessas cartas, tá? Para entender que durante muito tempo foi um meio de comunicação e ainda no Brasil é um meio de comunicação válido. Só que o cara faz o cordel dele hoje no computador, tá? E há uma briga entre o cordelista que se considera tradicional por fazer a xilogravura
e pelo cordelista que fez o trabalho de cordel, tá, no computador. Tá? E uma coisa interessante é que me parece haver muito mais uma estética do cordel. Tá certo? Porque o modo de se vestir, o modo de falar do cordel está no nosso cotidiano. Tá? No cotidiano de alguns professores da Universidade Federal do Ceará. Hoje eu estava numa reunião e, de repente, na reunião, tá? Um professor bota um chapéu na cabeça e começa, numa reunião por videoconferência, a falar em cordel, para poder criticar as políticas do interventor. Tá? Então, isso acontece. Tá certo? Isso acontece. Tá? Então, a história do tempo presente tem essas características. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Deixo com vocês, se vocês quiserem dizer alguma coisa a mais. Tá? E aí a gente precisa pensar em coisas que caracterizam a história do tempo presente. Um fenômeno histórico chamado presentismo, como categoria de análise. Tá? Pensar sempre que essa sensação de estar presente, ela vira também uma categoria de análise na história do tempo presente. Tempo passado ensinado no presente. Tá? É um problema sério, tá? Que tem muito a ver com a reescrituração da história. Como você acha que um historiador bolsonarista vai ensinar um determinado tema na escola? Tá? E um historiador marxista, como que ele vai ensinar esse mesmo tema na escola? Tá? Então, o tempo passado de um e o tempo passado de outro pode ser complicado. Tá? Pode ser complicado. Porque eles podem ver, às vezes, o mesmo fenômeno com olhares e percepções diferentes. Tá? Por exemplo, o pessoal que é historiador tem uma objeção e uma crítica ao Brasil Paralelo, tá? Que é um grupo que se formou recentemente, recebendo altos financiamentos do governo, que é um grupo influenciado por Olavo de Carvalho. Tá? E esse pessoal está escrevendo aí. Você está entendendo? Tentativas de reescritas históricas, tá? É uma das coisas que mais acontece na na história do tempo presente. Tá? A escrita da história da internet e das redes sociais. Tá? Que as pessoas vão ter que fazer essa discussão histórica daqui a algum tempo. Tá? A gente tem que ter um pensamento e uma perspectiva sobre isso. A história do meio ambiente na atualidade. Qual é a história que eu vou contar? A história do que acontece, que é uma história que está se tornando uma história de números e vítimas, ou a história climática do antigo ministro do Meio Ambiente. Tá? A história climática da atualidade. Tá? Talvez quando a gente for contar ela possa ser tarde demais. Né? Hipóteses do passado, presente e suas implicações futuras. Como que a gente lida com esse hipotetismo? Tá? E a história do tempo presente na história das nações. Como que ficam essas coisas? Alguma observação, gente? Que vocês queiram fazer? Veja bem, eu não sou um historiador, tá? Mas eu não posso negar que quando eu faço
a minha tese de doutorado, tá? Eu estou falando de uma história que eu vivi. Tá? Então, nesse sentido, as manifestações contra Dilma e favorável ao Bolsonaro é uma tentativa de reescrever um período recente de nossa história. Quais são os riscos que advêm de um Brasil paralelo? Em que perspectiva tratar a história do tempo sem ser factual e sem produzir factoides? Quais os desafios da história do tempo presente na atualidade? Tá? Se eu for pensar em fatos recentes, eu posso apontar a guerra na Síria, que começou em 2011, como um resultado da Primavera Árabe, que começou em 18 de dezembro de 2010 e foi até meados de 2012. Tá? Um presentismo, tá? Essa sensação de que essa história acontece sempre no nosso presente e como o tempo passado é ensinado no presente. Tá? Então, essas visões são visões poderosas, tá? Que podem mudar nossa perspectiva. Tá? De repente, a gente fala sobre o que aconteceu ontem, e o ontem é uma coisa muito hoje, muito agora. Certo? Alguma coisa que vocês queiram colocar, acrescentar a mais? Professor, sobre Pode falar. essa história, né, do tempo presente, assim, eu acho que quando a gente tem esse embate com a historiografia convencional, é a mesma discussão que a gente fez há pouco, quando estava falando das ciências, né, entre aspas, exatas, a tentativa do controle, como se a própria historiografia pudesse controlar o passado, porque ele já passou há muito tempo, e ela conseguisse ter a análise mais precisa daquele passado. Né? É como se você só tivesse um único campo um único pensamento, vamos dizer assim, como se só pudesse ter uma história fosse linear. Né? Exatamente. Agora, apesar disso, eu acho, eu me interesso muito por essa história do tempo presente, mas eu acho que há nela uma limitação, né? Que é o fato do fenômeno não ter finalizado, entre aspas. Né? Exato. É como eu falei que aconteceu comigo na perspectiva do trabalho da Larice. A Larice ela queria terminar o trabalho em 2017 porque ela já tinha escrito demais e ela achava que não havia algo a adicionar. Daí eu falei para ela o seguinte: vamos esperar essa década terminar. Isso foi em 2017. Tá? 2018 veio. O Bolsonaro entrou. Os investimentos em educação modificaram de uma forma significativa. Tá? De repente, ninguém mais queria financiar laboratório de informática no mundo todo. Aconteceu esse fenômeno. Tá? Então, estava se gerando uma etapa, né? E, por incrível que pareça, né? Já falando, amanhã nós vamos ter um desfile militar lá em Brasília. Né? Então, veja como a gente avançou. Tá certo? Veja como a gente avançou nesses. Tá? Então, o problema da história do tempo presente é que é uma história que não se fechou. E como é uma história que não se fechou, a gente ainda vai ver desfecho. Então, o historiador que historiografa a história do tempo presente tem que pensar muito sobre isso. Tá? Tem muito a ver a história do tempo presente com a história ambiental atual,
o presentismo ambiental, tá? De repente está nevando, né? Está nevando no Rio Grande do Sul e está fazendo um calorão danado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, tá? Como que a gente vai enfrentar o mundo, tá? A história do tempo presente coloca a gente diante disso. A vacina nos coloca diante do evolucionarismo. Você é obrigado a perceber evolução como uma categoria de análise, tá? O DNA evolui, tá? É uma história do vivido, tá? Do que foi vivido nesse momento, naquele momento. E existe uma relação entre o factual e o atual, tá? Aquilo que é actual muitas vezes é factual, tá? E o factual produz rupturas, produz quebras, produz imagens que nós nunca imaginamos. Aí vamos para o item 2, história imediata. A história imediata é um campo dos estudos históricos voltado ao estudo do período histórico recente em que o historiador está inserido, não apenas interpretando os discursos dos outros, mas também se tornando testemunha do desenrolar da história. Então, enquanto alguém que participou da história da informática educativa e da informática na educação no Ceará, eu sou um personagem que faz parte dessa história imediata, tá? Por exemplo, dentro também disso tudo, é importante a gente imaginar a história das redes digitais e o factual digital, tá? Quais são os fenômenos factuais digitais que aparecem na história das redes sociais? Na história das redes sociais, nós temos também um negacionismo geral, tá? E nós percebemos dentro dessa história que nós somos parte dessa história, tá? É a reescrita da reescrita da reescrita. Percebe? Então, nós estamos também dentro dessa história, tá? Contrário àquele pensamento que eu abordei antes, tá? Que era o presentismo, nós temos a visão do eternismo, que é uma abordagem filosófica para a natureza ontológica do tempo, segundo o qual todos os pontos no tempo são igualmente reais, em oposição à ideia presentista, de que só o presente é real. É a teoria do tempo crescente de bloco universal, em que o passado e o presente são reais, enquanto o futuro não é. Defensores modernos costumam ter uma inspiração como o tempo é modelado como uma dimensão da teoria da relatividade, tá? Dando lugar a uma ontologia semelhante à do espaço, embora a ideia básica remonte pelo menos à teoria B do tempo de McTaggart, tendo sido publicado pela primeira vez em The Reality of Time, em 1908, apenas 3 anos após o primeiro artigo sobre relatividade. Isso significaria que o tempo é apenas outra dimensão, que os eventos futuros já estão lá, e que não há um fluxo objetivo de tempo. É, por vezes, referido como um bloco de tempo, ou uma teoria de bloco universal, devido à sua descrição do espaço-tempo como um bloco imutável, de 4 dimensões, em oposição à visão do mundo como um período de espaço tridimensional modulado pela passagem do tempo.
E aí, Paulo, o que você acha disso? Paulo, Oi, professor Rogério. Pois não. o que você acha dessa questão do tempo, você sendo físico? Assim, eu sou muito, assim, como físico, né? Eu já vi várias teorias a respeito dessa questão do tempo, né? A própria análise absoluta, né, de Newton, essa relativa de Einstein. Eu sou muito preso ainda à visão mesmo, assim, relativista de Einstein, sabe? De que o tempo somente tem aquelas perspectivas porque a gente analisa, né, já o tempo como ele sendo uma dimensão junta com a do espaço, né? São a quarta dimensão de espaço-tempo, né? Mas se nós pensarmos em termos de recorte histórico, Eita, de tá? recorte histórico. Se eu pensar num bloco da história, tá? Se eu construo um recorte histórico para facilitar a observação da minha pesquisa, tá? Certo. Então, vamos começar a pensar em outras coisas. Etnocenologia digital. A etnocenologia surge como uma nova disciplina Isso aí é dos legal. estudos dos fenômenos Fala. espetaculares. Então, a etnocenologia ela vai discutir a cultura do espetáculo, tá? É a cultura dos comportamentos espetaculares, humanamente organizados, procurando evitar os preconceitos e hábitos de pesquisa nocivos aos objetos estudados nesta área. Tá? Então, se a gente pensar a etnocenologia, por exemplo, Gerardo, quando ele foi fazer o pós-doutorado dele na Bahia tem um grupo forte de pesquisa em história da arte. Né? Os fenômenos digitais podem ser espetaculares e podem aderir à natureza da pesquisa etnocenológica. Tá? Pesquisas realizadas para jogos, cinemas, entre outros meios como teatro, podem ser etnocenológicos. Tá? Quando se cria o DILS, tá? Você vai ter que fazer um pequeno roteiro de um vídeo que é produzido. Tá? E, de repente, nessa perspectiva, o Gerardo ele foi pesquisar o capoeirista, o besouro. Tá? E ele, ouvindo a história das pessoas que falavam sobre o besouro, ele encontrou 17 versões. Afinal, em qual dessas versões ele pôde apoiar o seu trabalho? Ele não tinha nenhum documento histórico, ele não tinha tido contato com ninguém da família, tá? Ele estava já se sentindo perdido, até que alguém levou ele a uma suposta irmã do besouro. E essa suposta irmã do besouro indicou para ele um local onde ele conseguiria o documento de óbito do besouro, que era uma delegacia de polícia. Ele conseguiu o documento de óbito do besouro. Mas haviam 17 versões. Em qual que seria a versão verdadeira dos fatos? Ele só tinha o começo da coisa e o final da coisa, e o meio da coisa estava confuso. Então, o que o Gerardo faz? Ele coloca as 17 versões como possibilidades reais ou possibilidades imagéticas, imaginárias, como parte do imaginário popular. Tá? Então, essas possibilidades de muitos cases, tá? Você pode ter dentro da etnocenologia. Você pode ter vários casos, tá? Que são casos históricos. Tá? Alguns podem ser que, com o tempo, sejam comprovadamente
falseáveis. Mas, enquanto não for falseável, eu posso, pelo menos, contar 17 histórias bonitas. Tá? E, então, no poder do teatro, eu posso fazer, pelo menos, 17 histórias. Todo saber é histórico se houver uma narrativa. Tá? Então, a partir do momento em que há uma narrativa, tá? E há um começo e um fim, eu posso trabalhar com as diversas versões. Tá certo? Esta foi uma perspectiva. Tá? E aqui nos procedimentos metodológicos, para a gente lidar com essa questão do espaço-tempo, tá? Eu creio que o Paulo já conheça isso, né? Tá? Então, essa é uma técnica de transcrição que eu aprendi com um professor, tá? Alexandro, que hoje está na Federal do Pernambuco. Ele é da área de computação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a parte do recorte de tempo, que geralmente eu chamo só por tempo. Tá? Então, eu estou fazendo meus recortes a cada 15 minutos. Tá? Eu tenho a parte de áudio, em cima da qual eu vou transcrever o que foi dito pelo fulano, pelo Bertano. Eu vou ter a parte de vídeo, eu posso dar um print screen da tela e colocar ele aqui. Vou ter uma outra parte que foi até indicada pelo Paulo, que eu achei interessante, a parte do chat, quando o assunto for videoconferências, para poder fazer a transcrição da escrita do chat. E aqui eu tenho uma parte de observações, no qual eu vou estabelecendo hipóteses. Tá? Então, aqui no caso, tá? É um modelo do que você pode criar como um caderno de procedimentos de laboratório. Tá? Então, é onde você vai fazer um determinado experimento. Por exemplo, no caso do Paulo, ele está fazendo observações sobre os vídeos das videoaulas. Ele está escrevendo a fala do professor, dos alunos, ele está transcrevendo isso, tendo cuidado em preservar o nome das pessoas. Tá? Então, esse objeto vai gerar, no fim, um relatório de dados da primeira aula, tal, que ele pode colocar a data aqui em cima. Tá certo? E isso pode ser um instrumento. De alguma forma, ele está trabalhando com o tempo e está trabalhando com as outras perspectivas que ele capta. Ele capta aqui uma visão auditiva, aqui ele capta a visão do que está acontecendo, aqui ele capta o que está sendo discutido no chat. Então, assim, ele vai desmontando e montando ao mesmo tempo o seu relatório final de dados. Tá certo? Bom, sugestão desses 3 materiais: o tempo presente, né? Volume 1, tá? Que a gente discutiu um pouco. Eu não entrei em nenhum artigo especificamente, mas eu gostaria que vocês lessem os artigos. Esse é o volume 1. O tempo presente, volume 2. As lutas da história mediática para quem serve a verdade histórica. No direito, a gente fala muito sobre verdade, né? Então, para quem serve a verdade histórica, né? A gente tem que pensar muito sobre isso, né? O livro do Besouro, tá? Está no Edições UFC, no Diálogos Intempestivos, é o nome da coleção. Vocês podem adquirir, caso vocês queiram, e olhar o que acontece. E aqui a gente finaliza hoje, tá? Eu não vou colocar uma bibliografia, porque eu pensei nisso daí ontem para desenvolver hoje com vocês, tá? E agora eu queria ouvir um pouco sobre vocês.
que vocês gostariam de falar? Professor, posso falar? Pode? Tem uma autora da história oral, agora eu não vou lembrar o primeiro nome dela, mas Albertine é o sobrenome, que ela vai falar de como a fonte oral, né, ela tem que ser tratada como a fonte documental. Que eu estava lembrando aí que você estava falando, né, de ter 17 versões do relato, né, e trabalhar as possibilidades dessas versões como verdades históricas, né? Então, eu acho assim que essa questão do tempo presente, essa questão das versões distintas, elas talvez fiquem até mais difíceis quando você vai usar a oralidade para narrar um fato mais antigo, assim, do que o que esteja acontecendo agora. Talvez a análise da história do hoje seja mais difícil a análise, não necessariamente, talvez, o relato em si. Agora, essas diversas versões sobre o mesmo acontecimento, ela permite a gente começar a pensar a história como realmente uma produção de conhecimento, né? Que a cada narrativa eu vou produzir um conhecimento, porque eu posso até ter entre essas narrativas uma bem, vamos dizer assim, lúdica, bem cheia de fantasias, né? Meio mística, mas a gente sabe que o mito é uma forma de se explicar, de se tentar explicar a realidade, como outras, né? Sim. É uma narrativa que pode estar cheia de fantasias, enfim, mas que tem nela algum cunho de verdade, ou pelo menos de realidade, melhor dizendo. É isso que eu estava pensando. Eu estou achando que eu vou usar um pouco dessa metodologia no meu doutorado, mas ainda não é certeza. Pronto. Você pode utilizar só o áudio, tá? Para poder extrair a história oral. Mas se nesse áudio houver uma descrição muito bem feita, você consegue reconstruir o espaço. O vídeo do que a pessoa está fazendo no computador ou do que ela está fazendo num determinado local é para a gente poder comparar com o áudio. Tá? Então, essas comparações são interessantes, que a gente começa a ver coisas que não batem. Começa a ver coisas que podem não bater entre a narrativa de uma pessoa e o que está sendo visto, tá? Pode ser que haja um choque dessa construção, tá? Essa ideia do chat, por exemplo, foi uma ideia que o Paulo ele deu há umas 2 semanas atrás, quando nós estávamos tendo orientação, e o trabalho dele envolve videoconferência. Então, é interessante a gente ter essa abordagem para fazer comparações também. E as observações, elas permitem estabelecer hipóteses, colocar ideias do que possa significar aquilo, tá? Eu coloquei hipóteses porque muitas vezes eu trabalho com hipóteses, tá? Posso ir definindo as hipóteses do trabalho, tá? E posso nem usar todas elas. Mas isso aqui é para você gerar um bom apêndice, tá? O recorte teu não precisa ser de 15 minutos, tá? Ele pode ser de meia hora. O recorte seu pode ser de 1 hora. Depende do valor que você vai dar ao contexto histórico, tá? Então, de repente, você precisa escrever uma sessão de vídeo de 1 hora, tá? Você pode fazer isso em 2 sessões de meia hora, de 0 a 30 minutos. Isso aqui é o tempo que você encontra no vídeo.
todo vídeo vai ter horas, minutos e segundos. Tá? Se alguém quiser ir conferir o vídeo, vá lá e veja em horas, minutos e segundos. Tá certo? Então, aqui são procedimentos metodológicos, tá? Que servem tanto a história do tempo presente, a história imediata, a etnocenologia, tá? E também você pode estar utilizando elas para observar fenômenos que vocês não entenderam. Uma coisa eu acho importante, a gente tentar, antes de defender ou fazer qualquer coisa, a gente apresentar para outras pessoas, para outros colegas. Pode usar essa metodologia. Eu estou mostrando ela para que vocês usem. Eu digo assim, ó, por exemplo, se eu quiser pegar, por exemplo, um momento específico, a votação da proposta do voto impresso, que vai acontecer amanhã, essa palhaçada que o Bolsonaro está fazendo, e eu querer analisar esse momento histórico pelas redes sociais. É possível? É possível. Se você encontrar o fato no YouTube, tá? Pode ser que seja gravado no YouTube, você pode ir na TV Câmara ou TV Senado, pegar o material e tentar transcrever ele. Tá? Se você conseguir gravar na televisão, você pode transcrever. Tá? E você pode fazer também acompanhamentos diferentes. Por exemplo, de repente você pega o chat, tá? Que o pessoal tá, onde o pessoal está fazendo comentários na Câmara ou no Senado. Então, de repente, você vai ver um embate entre bolsonaristas e antibolsonaristas. Então, você vendo esse embate, você vai ver essa perspectiva de uma forma diferente, tá? Você vai ver essa perspectiva de uma forma diferente. Então, eu acho que pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. Você pode pegar só o áudio, só o vídeo, só o chat e ir fazendo observações também. Essas colunas que eu estou colocando aqui foram as colunas que eu consegui adequar como fenômeno videoconferência. Tá? Você não precisa usar todas elas. Perfeito? Alguma outra pergunta, gente? Se alguém quiser fazer outra pergunta, estamos aqui para responder. Se alguém não tiver pergunta, você deveria nos dizer como é que vai ser o esquema desse artigo que você quer. Para o final da disciplina. É mais ou Não, menos eu quero que... Pode falar, Robson. Não, porque quando vocês usam a história do tempo presente, eu como antropólogo, a gente está o tempo inteiro fazendo história do tempo presente. Aí a tristeza é que todos os fatos etnográficos se tornam historiográficos depois, né? Principalmente quando você vai depois volta de 20, 30 anos, muitos antropólogos eles sofrem porque mudou tudo, né? Já mudou toda a organização social que eles tinham registrado. Muda tudo o tempo todo muda tudo. O cara muda tudo. 30 anos, né? Lá estudando aquele tema, e quando volta o tema já não existe mais, porque mudou completamente a sociedade. Mas exatamente, Roger, porque aí até te mandei, né, aquelas loucuras que eu escrevi, porque a questão da tecnologia... Que não é loucura não, viu? Não, mas eu sei, são ideias bem interessantes, né? Mas eu falo loucura porque foi assim, quando eu instalo, eu vou lá no Subnotes e digito tudo, depois eu vou, organizo, aí vira tópico, vira texto, e aí pode virar até um artigo, né? Porque o que a gente tem visto muito, né? E aí todos os movimentos políticos relacionados à educação é ligado a essa temática das ciências humanas como uma ciência inferior, com uma ciência que ela não tem esse propósito de
usar o termo heideggeriano, né? Desvelar as nuances dos dados, das relações, das inter-relações. E aí, quando vem a história do tempo imediato, né, eu fico refletindo, quando é que a gente pode chamar assim, as práticas educacionais digitais tomaram centralidade? Será que existem eventos, né, significativos, usando o termo do Marshall Salles, que possam exemplificar essa ascensão? Claro que a pandemia... Só que a pandemia trouxe um negócio que é importante, que é exatamente o completo despreparo tecnológico que nós estamos inseridos. Porque se a gente tivesse preparado, não teria sido o caos que foi esse ensino remoto e todas as consequências, né? Não só o ensino remoto, a negação à ciência, a questão da vacina, né? Então, Roger, quando você deu essa aula hoje, eu lembrei muito do livro do Latour, que é o Jamais Somos Modernos, que é exatamente quando você abre o livro, um jornal, né, que ele escreveu nos anos 89, você vai ver lá o caderno de esporte, cadernos de ciências. E essas divisões, elas não existem na realidade. E aí, quando a gente vai fazer essa análise historiográfica no tempo imediato, quem vai fazer essa divisão somos nós, né? Como organizar essa relação? E aí, eu não sei se você conhece, porque eu tenho participado de um processo de desconstrução de um aplicativo que é pago. Eu não sei se tem gratuito, chamado NVivo. Eu não sei se você conhece ele, Roger, que é um software de compilação de dados qualitativos. Né? Ele cria rede de nuvem, etc, etc, etc. Eu fiz um treinamento dele quando eu trabalhava em pesquisa no Senai, há 10 anos. Eu nem sei como é que está a interface dele hoje. Né? Mas ele já Por incrível que pareça, muito interessante. A interface ela funciona muito bem, sabe? E eu conheço gente que faz, inclusive, a transcrição de dados por ele. Sim, direto. A gente até foi treinando para isso. Eu era peão lá, né? Eu era o que ia trabalhar em cima. Agora, tem professor lá oh, meu Deus, como que é a universidade na Unilab, que é o Miguel. Ele deu um curso para a gente no NIM, né? Deu um curso. Foi muito importante o que ele fez conosco, tá? Porque, de repente, a gente andava de carroça no NIM, tá? É isso, Miguel Dias. De repente, a gente andava de carroça no NIM, tá? O pessoal não conhecia essas tecnologias e, por mais que a gente explicasse, eles não viam direito a coisa. Mas o Miguel ele tem uma didática tão boa que não é possível que os alunos não conseguissem entender, né? E com a didática do Miguel, foi muito bom eles terem visto todo o processo, tá? Porque, veja só, existe uma coisa aqui que o Hermínio falava para mim na época que ele me orientou no mestrado, no doutorado. Eu chegava, observava um fato, um software de geometria dinâmica, que tinha ocorrido numa escola tal, com um determinado garoto, ele chegava, bota no papel. Praticamente dizendo, transcreve. Tá? Demorei muito para entender se transcreve. Tá? Daí o Alexandro, antes dele passar na Federal do Pernambuco, ele fez um estágio de 1 ano com a gente. Daí ele ensinou esse método de transcrição, tá? Depois que eu fiz esse processo com ele, eu comecei a ver as coisas melhor. Porque durante o momento que você transcreve, você não vê as coisas direito. Depois, quando você terminou de transcrever, que você começa a ligar os pontos. E quando você começa a ligar os pontos, é que vai surgindo a parte científica, naturalmente. Tá? Ela vai surgindo naturalmente. Então, esses procedimentos metodológicos,
melhoram a forma de você ver as coisas. Agora, veja bem, há 25 anos atrás, eu transcrevia isso gravando fita cassete e vendo a fita cassete, tá? Voltando, indo e voltando várias vezes. Eram meses a escrita. Eu transcrevi mais de 90 horas de formação. Foram 4 meses. Hoje um menino faz isso em 3, 4 dias. Você está entendendo? Aham. Evoluiu muito a forma da gente lidar com essas coisas. Tá certo? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Mas só para complementar aqui, Roger. Hoje é muito fácil. Mas esse do Miguel Dias, o professor Miguel Dias da Unilag, ele fez a análise de N vivo ou foi da transcrição mesmo, a metodologia de transcrição? Foi. Ele fez a análise logística. Mas a formação do povo do Nime era tão ruim que ele foi um avanço enorme para a gente, sabe? Foi um avanço enorme, sabe? O Nime ele mudou bastante depois que eu comecei a participar dele, nesse sentido de tecnologia, né? Mas não é fácil você inserir uma cultura tecnológica num núcleo que é enraizado em métodos tradicionais de estudo. Sim. Sabe? Não é fácil. É trabalho de formiguinha. Tá? César, alguma questão, César? Lícia? Só para dizer que essa metodologia é muito interessante, né? E eu estava pensando aqui como é que eu posso, se tem alguma viabilidade de usar também na minha tese, né? E a outra coisa é a questão que eu estava lendo aqui o livro A Era do Capital Improdutivo, né? E você falando da questão do direcionamento da ciência, né? E o professor Ladislau ele coloca justamente que a privatização, né, dos artigos científicos, né, onde a indústria farmacêutica e as grandes corporações estão direcionando os artigos científicos, né, porque justamente o governo diminuiu o investimento na ciência, né? Então achei interessante colocar isso, mas é isso, Rogério. Eu tô raciocinando aqui, né? Pensando aqui como é que a história do presente, a história do tempo presente já é uma coisa que eu venho lendo, né? Há algum tempo. Aí você passou essa bibliografia aqui, eu vou dar uma lida e aí a gente vai conversando. Dê uma olhada em cada artigo, porque vocês vão ver temas que são bem frequentes na história do tempo presente. Tá bom? Tá? Paulo, algum comentário, Paulo? Não, eu achei só muito interessante ter colocado a metodologia que a gente tem conversado na orientação, porque realmente essa metodologia aí se tornou muito prática, né, para a gente colher os dados das videoconferências, né? Então, só o parabenizo aí por ter apresentado aos demais colegas da disciplina, inclusive com a parte lá que a gente colocou no chat, né, que acaba sendo super importante também. Fredson, alguma observação? Você pode trabalhar a transcrição das atividades em vídeo que você fez com os meninos. Viu, Fredson? Alô? Bom, pessoal, então agora vamos encerrar esse momento 5, mas eu vou passar uma coisa agora para vocês. Tá? Deixa eu dar uma lida, Fernando. Fernando fez uma pergunta para mim agora. Eu vou ler aqui, tá?
professor, poderia comentar, por favor, a diferença do volume de dados gerados? Atualmente, a análise se torna mais rápida por conta da tecnologia, porém, a mesma tecnologia gera mais dados. Só um comentário. Bom, no nosso caso, essa metodologia, ela me traz uma vantagem, Fernando, tá? Tudo vai depender do meu recorte, tá? E o meu recorte histórico, ela diz respeito à quantificação do tempo. Então, veja só, se um dado ele se torna importante ou relevante para mim, então eu vou ter mais trabalho na transcrição do áudio, eu vou ter mais trabalho na transcrição do vídeo, na transcrição do chat e nas observações. Então, daí o meu recorte histórico sobre esse fenômeno, de repente, vai ser recorte de cada 5 em 5 minutos. Então, se for um vídeo de 2 horas, com recortes de 5 em 5 minutos, você imagina o quanto de material que eu não produzi, tá? Mas se uma determinada formação não for uma formação que precise de uma descrição tão precisa, então eu posso aumentar o tempo do recorte para 15, 20 minutos, ou até mesmo meia hora, se o fato não for tão importante, tá? Então, aí, eu tenho estilos de produção do recorte temporal, tá? E é o recorte temporal que vai chegar e vai trabalhar com a minha descrição. Quanto maior o meu recorte temporal, menor é a capacidade descritiva que eu tenho. Quanto menor o recorte temporal, mais bem descrito se torna um determinado fenômeno. Então, você também produz a exatidão daquele fenômeno. E isso vai depender de você. Tá certo? Isso vai depender de você. Sim. Tudo bem. O Fernando está retornando que teve uma produção muito grande de dados durante as formações do mestrado, justamente por não atentar a estas relações de recorte, qualidade da descrição, tá? Então, o recorte do tempo é justamente para você poder ter um material mais objetivo com os teus interesses, tá? Você não vai, de repente, se você está analisando várias categorias, digamos 10 categorias, mas na prática vai ter 2 que lhe interessam, tá? Então, se na prática você vai ter 2 que são do teu interesse, então por que você vai analisar todas do mesmo modo? Tá? Eu prefiro avaliar melhor aquelas 2 com um recorte temporal mais específico e ter um recorte temporal maior para as outras que são menos importantes no meu trabalho. Tá certo? Alguma outra pergunta, gente? Vocês queiram fazer? É muita informação, professor. Seria mais sobre o artigo, né? E aí, pronto. Mais... Então, aqui, a entrega do artigo vai estar condicionado à seguinte questão. Vocês vão me entregar o artigo até o dia 15 do próximo mês. Eu vou lançar a nota de vocês o quanto antes, tá? Porque nota é nota, tá? Nota é importante, mas, para mim, nota é nota. O importante é você participar das discussões, tá? O importante para mim é que vocês tragam elementos importantes às discussões, tá?
Daí, eu gostaria que vocês fizessem agora a avaliação de vocês da disciplina no chat, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa avaliação de vocês, dando recomendações do que a gente poderia apresentar no próximo semestre, tá? E por hoje é só. Eu vou dar o tempinho para vocês. Ok, gente? Pode ser falado. Como vocês avaliaram a disciplina, como que foi para vocês, tá? Tem que ser Tá escrito, certo, pode gente? ser falado. Professor Rogério, só uma dúvida. O artigo é tema livre? Tema livre. Tema Só livre tem uma condição. Ser sobre informática na educação, tá? Ou informática educativa. Certo, ok. É individual, né? Isso, individual. Ok. Obrigada. Se quiserem fazer também coletivamente, dependendo do tema, vamos fazer, mas vamos fazer para publicar numa revista científica. Professor, eu acho que ela perguntou porque a gente fez um trabalho muito interessante nesse semestre sobre o uso, a utilização de memes nas disciplinas em que a gente fez o estágio, né, em docência. E aí a gente estava já conversando em fazer um artigo sobre essa temática. Beleza. Isso, era isso mesmo. Obrigada, Dani. Nada. Beleza, gente. É possível, então? Beleza, não tem problema? O que importa agora... Eu entendi a ideia. O que importa agora, tá? É que vocês façam o artigo, vivam a experiência científica de produzir ciência, tá? Porque é uma coisa legal a gente poder ter produzido algo significativo, tá? Então, vamos aproveitar e vamos escrever, tá? Escrevam, debatam, tá? Agora, façam como o Zilfran fez, tá? Coloquem para mim essa avaliação da disciplina por escrito, porque quando é salvo, quando termina a gravação, vai ser salvo o chat também, né? E para mim ficaria mais fácil depois pegar o chat para substituir os nomes, tá certo? De vocês na minha avaliação. Tá bom? Então, agora são 8h02, são 20 horas e 2 minutos. Eu dou 15 minutos para que vocês digam o que querem dizer. Tá bom? Roger, eu e o Fran, nós vamos fazer uma análise das Olimpíadas de Ciências Humanas do Estado do Ceará, da UFCEará, que é pelo IFCE, né, nesse artigo. Aí eu acho que dá para debater aquilo lá também, que eu falei com você já antes. Pronto. Então, arrochem. Eita. Pois é, professor. Inclusive, boa noite mais uma vez. Eu esqueci de colocar aí também agradecer pelo espaço de também conhecer colegas, né? Tive, assim, muito legal também o compartilhamento de ideias aqui com os colegas. Agradecer em especial o Eden aí, que também está colaborando com a nossa Olimpíada lá na hoje. E é como o Robson disse, a gente está desenvolvendo um artigo que é para publicar numa revista, que é inclusive lá da Espanha, e ela está com Qualizar aqui, A2. Né? Eles estão tentando A1, mas está nessa luta aí. Beleza? E mais uma vez, obrigado, professor. De nada, meu querido. E parabéns aí, excelente trabalho, viu? Fantástico. Pessoal, muito obrigado, viu? Foi show, Roger, foi show. Pela avaliação, foi bom. Tá? Espero que a gente se veja mais num próximo momento, tá? Que a gente se veja presencialmente, né?
Faltou, como disse o Robson, faltou umas cervejinhas e suco para quem não bebe no pitombeiro. Realmente faltou. Mas, quem sabe, o futuro não está nos chamando de volta a isso tudo, né? Pessoal, um grande abraço a vocês. Hoje eu não vou tomar o tempo do Jornal Nacional, tá certo? Coloquem o nome de vocês, o número de matrícula, tá? Tomem muito cuidado, tá certo? E vamos ver que o mundo melhora, tá? Um abraço, gente. Eu vou encerrar a gravação da aula, tá? Vou interromper a gravação agora. Professor, ainda não botei minha matrícula, não. Aí, Tá bom. Eu espero você. é porque eu não sei decorar, eu tenho que pegar no sei. Tá tudo bem. Só um instantinho. Tá bom. Hoje você só dá essa disciplina, é? Não, eu tenho uma que é de práticas de imagética, tá? Que talvez eu vá dar no próximo semestre. Entendi. Práticas imagéticas, trabalha com a questão da imagem? Práticas culturais imagéticas. Vou ficar atenta. A gente fala sobre fotografia, fala sobre o uso da imagem, fala sobre as questões que envolvem a imagem e a tecnologia. Legal. Professor, eu coloquei no chat mais uma dúvida. A entrega do artigo será por e-mail? Sim, por e-mail, tá? Ou até pelo WhatsApp nosso mesmo. O grupo vai permanecer, tá? Certo. Pelo menos um mês depois eu vou deixar o grupo lá. Então, vai ser no dia 15, até o dia 15 de setembro. Tá certo? Certo. Tá bem. Eu vou já lançar as notas de vocês, porque o semestre termina no dia 2 de setembro. Então, eu tenho que estar com as notas lançadas. Tá? Professor. E aí eu vou confiar em vocês que me mandem o artigo até o dia 15 do mês que vem. Tá bem. Professor, só um parêntese aqui, que no caso da revista, esse artigo que a gente vai estar mandando, ele é inédito. Aí a gente manda para o senhor a versão que a gente vai mandar para a revista, não é isso? Isso. Beleza. Isso. Daí, quando eu disser está liberado para publicação, é porque é um bom artigo. Beleza, professor. Fantástico. É melhor ainda. A gente já sabe, já submete com a certeza. Obrigado. E se tiver mais ou menos, pode encasquetar em nós. Não, eu meto o pau mesmo. Eu meto o pau mesmo. O César já sabe disso. Tá? Isso é verdade. O Rogério, ele é bastante sincero. Eu sou sincero. Eu não vim para ganhar afago, não. Deixa afago em casa, com a família. Vem chibatada logo para aprender a escrever direito. Rogério, só acrescentar aqui, porque eu achei importante. Essa disciplina me serviu muito, porque eu fui chamado para falar sobre cidadania planetária, e eu falei justamente sobre aquele seminário, né, sobre as Big Techs, né, e o pessoal gostou muito. Então, foi uma experiência, só complementando aqui, né, foi uma experiência que serviu para várias coisas, né? Então, obrigado, Rogério. E aos colegas também, né, que tiveram, né, essa participação durante toda a disciplina. Ótimo. César, fica tranquilo.
tá? A gente trabalhou bastante, mas valeu a pena.